sobre prova. Quem já passou por uma prova? Tenho certeza que todos aqui já se acharam em meio a uma prova. E já choraram, se prostraram e falaram: Deus, e agora? O que o Senhor não faz, não age, não trabalha na minha vida? O que está acontecendo? Por que essa situação está acontecendo comigo? Talvez você já se passou por isso, ou já passou por uma situação assim. Quando nós lemos Tiago, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Tendes por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Deus tem um objetivo com a prova, que é trazer crescimento para nós. Produzir em nós perseverança. E, através da perseverança, uma ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, para que possamos crescer. Então, a prova, ela existe e ela provém de Deus. Deus, Ele nos põe à prova em situações para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a avançar no projeto dEle, no propósito dEle. Muitas vezes, quando nós pedimos que Deus nos livre da prova, nós estamos pedindo para que Ele tire de nós algo que Ele mesmo colocou. Ao mesmo tempo, a palavra nos ensina que Deus não tenta. Qual é a diferença entre provação e tentação? A diferença está basicamente no propósito. A tentação tem o propósito de que você caia, de que você erre, de que você se desvie. A provação tem o propósito de que você cresça, de que você avança e de que você ainda se torne mais próximo de quem Cristo é. Mas ambas podem estar acontecendo ao mesmo momento na tua vida. Em um momento de angústia e de aflição, você pode estar recebendo uma tentação por parte das trevas, por parte do inimigo, para que você desvie, caia, chute o balde, negue. E nesse mesmo momento, Deus, nessa situação, está provendo para você crescimento, para que a sua obra, o seu propósito se cumpra na sua vida. Então, devemos entender que em uma mesma situação de angústia, de luta, de dor, uma tribulação na tua vida, o diabo está agindo para que você caia, mas Deus também está agindo para que você cresça, para que você se levante. E Tiago nos incentiva a olhar para essa situação com alegria. Tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. É difícil para nós. Momento de provação, que nos vem a tristeza, que nos vem a dor, é luta, angústia. Não alegria. O texto nos coloca num jeito que, como assim? E é isso mesmo. A prova da nossa fé, ela é valiosa, ela é preciosa como ouro. E ela precisa ser vista dessa maneira. Prova, basicamente, é revelação. Provar é revelar. Quando você fez uma prova lá na tua escola, no teu curso, na tua faculdade, o que ela revelava quando você fazia a prova? Ela revelava se você sabia ou não, não é verdade? A prova revela. Prova revela. Eu tirei o professor, né? Tanto que a gente falava, o professor me deu nota 5. Daí o que o professor falava? Não, foi você que tirou essa nota. Né? Foi o que daí ela revelou o teu conhecimento. Assim também prova é revelação. Ela revela quem nós somos. Revela a nossa maturidade. Um dia, numa conversa, o irmão falou: não, isso eu já venci na minha vida, graças a Deus. Mas até quanto? E a pergunta que eu fiz foi: mas até quanto você já foi provado nisso? Você venceu? Mas até quanto você foi provado para você saber se você ainda vence?
Até quanto? Giovanni, eu não me corrompo mais. Não me corrompo. Glória a Deus, Deus me libertou. Mas até quanto você já foi provado nessa tua corrupção? Até quanto? Eu não tenho mais problema. Antes eu tinha problema com mulheres, né? Os homens. Tinha problema com mulheres. Agora eu não tenho mais. Mas até quanto você já foi provado nisso? Já teve uma prova real? Então nós devemos estar sempre com o coração em Deus, em temor, porque nós só sabemos quem nós somos, a nossa maturidade, aonde nós chegamos, mediante a prova. Ela nos mostra. A prova ela é como fogo. Ela é como fogo, ela queima a impureza. E ela mostra exatamente o que é ouro e o que não era ouro naquela pedra. Ela vem para mostrar aquilo que era fraco, aquilo que era vil, aquilo que não era bom, aquilo que a gente achava que era bom e não era. Então ela tem essa preciosidade de mostrar para nós quem somos. E eu digo, não para Deus, mas para nós mesmos. Nós conhecemos quem nós somos. E aqui nesse texto nós vemos a prova de Abraão, naquilo que dizia respeito ao maior valor que ele tinha, ao sentido da vida dele. Isaac não era apenas o seu filho, mas era também a promessa de Deus para a vida dele. Isaac era o sentido da vida dele, ele tinha vivido até ali para ter um filho, e desse filho ele seria pai de multidões. E agora Deus chega para ele e fala assim: Abraão, leva teu filho para um dos montes, para Moriá, para a terra de Moriá, para um dos montes. E ali você vai oferecê-lo como sacrifício. Por incrível que pareça, esse texto mostra que Abraão levantou e foi. Pegou Isaac, mais 2 servos, e foi. Naquela época, era comum, não era comum, era normal, talvez a palavra, o sacrifício de crianças para deuses, como Moloque. Então talvez Abraão olhou para aquela situação e falou: poxa, agora Deus está me pedindo também. Não havia uma clareza na revelação de Deus nesse momento aqui. Não se sabia o que Deus podia pedir. E Abraão deu um ok nessa situação. E ele nos mostra a partir daqui algumas etapas da prova. Vamos fazer aqui. Abraão recebeu de Deus essa prova. Ele deu um ok, ele pegou, ele caminhou com Isaac, ele deixou os servos, ele subiu a montanha. Isaac levou quem? Levou o quê? Levou a madeira. Isaac é a referência. Abraão e Isaac nesse momento fazem referência total, uma alusão total a Cristo, ao sacrifício de Cristo. Onde o pai entrega seu filho para ser sacrificado, e também em um monte, também nas terras de Moriá. E assim como assim como Isaac subiu com a lenha, Jesus subiu também com o madeiro. Então mostra uma referência clara, uma alusão clara ao que haveria de acontecer posteriormente. E chegando naquele momento, Abraão amarra seu filho. Vamos entender aqui, um filho que leva a lenha no ombro até o monte, era um filho que estava muito mais mais forte do que Abraão, do que o pai dele. Se ele desse um empurrão em Abraão, se ele saísse correndo, Abraão jamais pegaria. Então nós percebemos que a fé ela foi passada aqui, ela foi transmitida. Isaac se deixou amarrar e subiu no altar. Abraão pegou o cutelo e no momento que ele ia sacrificar o filho, apareceu um anjo e disse assim: Abraão, não faça isso. Na ida, na conversa, Isaac perguntou:
tem aqui a lenha, tem aqui o fogo, e aonde que nós temos o sacrifício? E Abraão diz assim: Deus proverá o sacrifício. Jeová Jireh, que é o conhecido. E nesse momento que Abraão estende o cutelo, e o anjo para Abraão, ali do lado havia o quê? A provisão. E a provisão era um cordeiro que estava engatado ali nos galhos com chifre. E agora o cordeiro foi o sacrifício, substituiu Isaac no sacrifício, assim como Cristo também nos substituiu em seu sacrifício. E nesse processo, nessas etapas da prova, eu quero que você identifique na tua vida também como é a prova, quais são os desafios e como nós devemos passar, porque Abraão, para nós aqui, ele é um grande exemplo. Primeiro deles, a quebra da idolatria. Nós devemos ter um cuidado com os presentes que Deus nos dá, porque o presente que Deus nos dá, ele pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E Abraão foi testado nisso, no amor que ele tinha pelo seu filho, na esperança que ele tinha relacionado ao seu filho. E agora isso estava sendo provado. Deus, ele nos prova na idolatria no nosso coração, naquilo que assume o lugar dele, naquilo que nós mais amamos, naquilo que nós mais ansiamos, naquilo que nós mais dedicamos o nosso tempo, naquilo que assume o trono do nosso coração. E isso pode ser, sim, aquilo que Deus nos deu. Nós corremos um grande risco, e eu corro dia após dia um risco, de colocar a minha família, de colocar as minhas filhas no lugar de Deus, na minha vida. E nós corremos, e eu digo para você que nada pode assumir o lugar que é de Deus, seja o teu cônjuge, seja os teus filhos, seja o teu trabalho, seja os objetivos da tua vida, eles precisam estar cada um no seu devido lugar. E Deus, respeitado acima de tudo, amado acima de tudo. Quando nós colocamos nossos filhos, nossa vida, nossa família, nosso cônjuge no lugar de Deus, nós fazemos algo que eles não estão preparados. E daí o que a gente vê de crianças sendo tratadas como deuses em casa, né? Do cônjuge, do trabalho ser o Deus da sua vida, e se levantam ídolos ali, e assumem um lugar que não devem estar. São tratados, né, de tudo. Hoje em dia até os cachorrinhos estão assumindo esse lugar na casa. Eles têm tudo. Você pode entrar na casa e bater no filho, mas se você bater no cachorro, você está perdido. De repente a gente olha e ele assume essa posição na nossa vida. E a gente acaba se perdendo do propósito. E a primeira prova que Abraão recebeu é isso daqui. O que você mais ama? Isso daqui está acima de Deus? Não está. Então vamos provar? Vamos sacrificar hoje. Vamos para o sacrifício. E meus irmãos, às vezes nós temos que... O quanto dói de tirar nossos filhos da posição suprema do nosso coração. Às vezes é difícil. Mas essa posição é Deus que está ali. A nossa casa, o nosso trabalho, os nossos objetivos. Hoje estamos falando sobre, né, um pai aqui. Pais, homens, quantas vezes nós temos o objetivo de avançar, de enriquecer, de conquistar, acima de tudo na nossa vida. E quantas vezes eu fui provado nisso. Quando as coisas não começam a dar certo, e de repente você se desespera, você cai, você se humilha, você se destrói, e daí Deus fala: ué, mas por que está acontecendo isso com você? Por que você tinha tanta esperança nisso? Aonde que está a tua esperança? Identificamos os Isaques modernos. E o Isaac era algo bom, é a referência de algo bom dado pelo próprio Deus. E o perigo aqui não era apenas o pecado, mas era transformar as dádivas de Deus em ídolos. Então cuidado para não transformar em ídolo.
para não colocar no lugar de Deus aquilo que não deve assumir essa posição. O que você mais ama nesse mundo? Eu pergunto: o que você mais ama nesse mundo? Isso precisa estar abaixo de Deus, no seu coração. A palavra Deus significa um que é adorado, aquele que está no topo. E o desafio de Cristo é tão forte na nossa vida, mas tão grande, que Ele pede para ser essa pessoa, para ser o nosso Deus, para assumir o topo da nossa vida, para que possamos amá-lo mais do que a nós mesmos e mais do que tudo. Que ninguém nunca fez uma proposta dessa para você, não é verdade? Ninguém nunca fez. Amá-lo acima de tudo. O dia que você casou, você não fez esse voto de amar o teu marido, tua esposa acima de tudo. Mas o dia que você passou a crer em Cristo e trazê-lo na tua vida como Rei Redentor, essa é a proposta que foi dada a você, dele ser o teu Deus. Por quê? Porque todos nós precisamos servir a um Deus. Entenda uma coisa: todos nós. Existe algo no nosso coração que precisa ser preenchido. E qualquer outra coisa que seja colocado ali vai te corromper, vai te adoecer, vai te humilhar. A pessoa certa para estar no primeiro lugar da sua vida é Cristo, meu irmão. Senão vai te corromper e vai te humilhar. Muitas vezes nós temos que sair do trono, o nosso ego, o nosso eu, para que Cristo assuma à frente e assuma o primeiro lugar. Outra coisa que nós vimos em Abraão aqui é a obediência sem mesmo entender. Abraão simplesmente obedeceu. Nós não sabemos se tem aqui um meio tempo de: como assim, Deus? Por quê? Não, eu não vou sair daqui sem o Senhor antes me explicar, né? Às vezes a gente tem isso. Como assim? Eu quero a explicação disso. Mas não, ele simplesmente disse um ok sobre isso. Ele simplesmente cumpriu. Ele teve uma obediência sem protelação. Ele não argumentou. Ele não adiou. Ele não buscou atalhos. Ele se levantou de madrugada e ele foi. Não ficou adiando. Não ficou protelando. Não ficou justificando. Ele simplesmente fez. A verdadeira fé não negocia a vontade revelada de Deus. Não negocia. Ela obedece sem mesmo entender o quadro completo. Então nós, como aqueles que servem a Deus, como cristãos que amam o Senhor, nós não negociamos fazer a vontade de Deus. E nós não adiamos esse processo. Que desafio para nós. Uma entrega tão grande assim. Uma entrega tão forte assim que nos faz amá-lo acima de tudo. Nós temos agora o processo acontecendo. E nesse processo nós vamos para 3 dias de caminhada. Da onde eles estavam até o monte. E aqui nós vemos que a aprovação também exige de nós perseverança na caminhada. Os 3 dias da caminhada representam o tempo em que a ordem de Deus foi dada, aonde a resposta ainda não chegou. E meus irmãos, como é difícil esse momento onde você não tem a resposta. Onde você ora e Deus não responde. E você fala assim: não, eu estou passando por uma situação difícil, eu vou orar. Você ora e não tem nada. E o que Deus fala é o que Ele já falou, e você fica em dúvida e não tem mais nada. Pense que de Abraão, no momento em que ele recebeu o chamado para ir até Moriá. Até o momento que ele chegou lá foram 3 dias que ele não sabia qual seria o desfecho. Ele não sabia o que ia acontecer. Eu imagino que nesse período quantas coisas ele deve ter pensado. Quantas coisas deve ter chegado na cabeça dele, no coração dele. Quantas coisas. Quantas coisas. Quantos momentos ele deve ter se desesperado ali, e falado: puxa, agora, será que eu volto? Vou voltar. O que eu faço? É um momento onde Deus não fala a segunda parte.
Ele só confia que você ouviu a primeira e que está seguindo. E, meus irmãos, esse talvez seja o momento mais complexo, mais difícil. Porque você caminha e não recebe mais dele. Não ouve mais. Você pergunta, até quando que vai essa prova? Até quando que vai isso? Até quando, Deus, por que o Senhor não fala mais nada? É isso mesmo, vou chegar lá, vou matar e sacrificar e pronto. E não fala mais nada. E quantas vezes a gente passou pela prova e nesse momento a gente se desesperou. E nesse momento nós chutamos o balde. E nesse momento em que Deus não fala, nós abrimos mão. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eles continuaram. E eles simplesmente continuaram. E, meus irmãos, eu entendi isso na minha vida, nessa minha carreira. Quando Deus não fala, e tem esses momentos que Deus não fala, a resposta que nós precisamos, o que nós precisamos é só continuar. É não parar, é não voltar atrás, é se manter naquilo que Ele falou. É continuar a caminhada, é continuar a jornada. Amém? E aqui nessa caminhada nós temos a pergunta. A pergunta sem uma resposta exata de Isaac. Onde está o holocausto? Onde está o sacrifício? Não tinha uma resposta para isso. A resposta que Abraão deu foi o quê? Uma resposta confiando na soberania de Deus. Ele proverá. Quando Abraão falou ele proverá, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser Isaac, a provisão do sacrifício. Poderia ser um outro animal, como aconteceu. Deus proverá foi aquela resposta que nós não gostamos. Aquela resposta genérica, porém verdadeira, mas que nós não gostamos. Aquela resposta que quando você chega para o teu amigo, para o pastor, você fala, eu preciso de uma resposta de Deus, e ele fala assim, meu irmão, minha irmã, confia em Deus. Sabe aquela resposta que fala, tá bom, eu sei que tem que confiar em Deus. Confia. Confia que Deus vai trazer a provisão. Deus vai trazer a provisão. Mas não é isso que eu quero ouvir. Eu quero saber qual que é a provisão e quando que ela vem. Não é verdade? É uma resposta que pra gente não engole bem. E eu digo para você que diante de algo que parece tão genérico, tão distante daquilo que nós queremos, talvez seja nisso que nós precisamos nos agarrar. Sabendo que Deus está no controle. Sabendo que Deus, o Pai, tem, sim, para nós, um destino apropriado, correto, dentro da sua vontade eterna. E sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E aquilo que parece ser tão genérico, sim, tão, mas eu já ouvi isso tantas vezes, já ouvi isso 1000 vezes, ele se torna uma base, um sustento para que você avance, um caminho para que você se sustente e diga assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou me dar bem ou não, eu não sei o que está me esperando lá na frente, eu só sei de uma coisa, Deus está comigo nesse processo. Como é difícil isso. Como é difícil. Por isso que as pessoas hoje, elas buscam um profeta, né? Preciso me aconselhar que era um profeta, porque ele quer o quê? Ele quer a resposta do que vai acontecer. Ele quer a resposta, eu quero saber se lá na frente vai dar certo ou não. Se eu vou ter que sacrificar ou não. Se vai ter provisão ou não. Eles querem a resposta exata. Mas, meus irmãos, a resposta exata nem sempre não está no caminho. Tem um momento certo para ela. E é Deus que vai colocar. E às vezes você chega, pastor, eu quero uma oração. Ore por mim, estou passando por uma dificuldade. A gente ora, oram por você. E você sai agoniado, angustiado. Por quê? Porque só orou, não teve uma revelação do que seria. E, meus irmãos, não tem mesmo.
Talvez a revelação foi: continua confiando, meu irmão. Continua firme em Deus. Mantenha firme. Mantenha firme o teu coração. A resposta da fé de Abraão não foi uma resposta desesperada, mas ela apontava para a grandiosidade, para a soberania, para o poder de Deus. Ela dizia que nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não sabemos o desfecho, mas vamos confiar que Ele sabe. Nós não sabemos o quanto nós vamos suportar, mas vamos confiar, Ele está conosco. E Ele nos ajuda sempre. Isaac, nesse ponto, se deixou prender, confiou no Pai, confiou em Deus. E nisso a nossa fé não diz respeito somente a nós, mas também aos nossos filhos. Também àqueles que caminham conosco. E agora nessa caminhada, nós temos a perseverança, a ausência de resposta, mas com resposta clara de que Deus está no processo. E nós temos também o aprendizado daqueles que estão conosco. E eu tenho algo para falar para você. Os teus filhos, eles olham para a tua fé. Eles olham para a tua fé, eles olham para a tua caminhada. Eles esperam de você a resposta, mesmo que seja uma resposta sim. Filho, eu não sei qual é. Eu não sei qual é o sacrifício. Eu não sei aonde está o sacrifício. Eu não sei como que Deus vai fazer. Mas eu sei uma coisa, Ele vai fazer. Ele proverá. Essa fé, essa confiança, ela passa para os teus filhos. Assim também como o desespero passa para os teus filhos. Assim como também a ausência de fé passa para eles. Por isso nós precisamos sim, pais, hoje, especialmente você que é pai, se posicionar em fé. Se posicionar em fé. E ser para o teu filho esse exemplo. E mostrar para ele que você não sabe o desfecho. Você não entende também Deus. Mas você confia nele. Você não entende Deus, não entende o porquê que está acontecendo, não entende o porquê da tormenta, não entende o porquê do problema. Você não precisa entender de tudo. Mas você confia em Deus que sabe de todas as coisas, que está à frente desse projeto. E essa é a segunda parte da caminhada. Primeira parte, dizeram ok. Ir, falar assim, eu obedeço, sem entender mesmo, sem pestanejar, obedecer. A segunda parte, na caminhada, nessa trilha, mesmo sem resposta, influenciar a fé. E entender que a resposta nem sempre nós temos ela por completo. Só lá no final nós vamos entender. E o fim da jornada, o fim da prova de fé é a provisão de Deus. Lá no fim, meus irmãos, nós vamos encontrar o Deus que provê. Nem sempre do jeito que nós queremos. Nem sempre do jeito que nós achamos. Mas que provê, que acode. E aqui eu pergunto para você, quantas provas você já passou na tua vida, que lá no final teve um desfecho, e que você está vivo até hoje, e que você está aqui até hoje, e que deu certo, e quantas provas você passou achando que ela, nossa, agora ela vai terminar, e você não viu ela terminar, você fala, poxa, eu nem vi, e eu passei por isso, e eu passei por essa angústia, e eu passei por essa aflição, e eu passei por essa perda, e eu passei por aquela doença, e ela acabou, eu acabei nem esquecendo de agradecer a Deus, porque eu estou vivo hoje, eu avancei hoje, eu estou aqui hoje por graças a Ele. Meus irmãos, nós temos um Deus que sim, é provisão, Ele é provisão sempre. Nem sempre do jeito que nós queremos, mas do jeito que nós precisamos. Ele é como o pai que cuida do filho de forma correta, não dando tudo o que o filho quer, não super protegendo o filho, mas ensinando o filho, educando para que o filho chegue e conquiste aquilo que ele tem para conquistar. Deus, Ele é nosso Pai assim também, que cuida de nós, mas nos põe na caminhada. E Ele está cuidando, meus irmãos. Ele está cuidando. Certamente Jesus olhou e falou assim, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu tenho que ler esse versículo sempre para mim. Porque eu sou ansioso. Eu fico,
o que vai ser, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser esse mês, como é que vai acontecer isso. Não andeis ansiosos. Olha, ele começa a olhar, a mostrar pela natureza aquilo que Deus dá, sem mérito algum. Sem mérito algum. Ele dá, Ele providencia, Ele acolhe, Ele ajuda, e é nele que nós conseguimos o nosso sustento. Deus provê na obediência, no limite da nossa obediência. A provisão do carneiro só se manifestou no monte e na hora certa, não antes. A provisão de Deus também na nossa vida tem a hora certa e o lugar certo para acontecer, não antes. Ele deixa que você passe pela prova, Ele deixa que você se remoa, Ele deixa que a tua fé seja trabalhado, Ele deixa que às vezes você se torture e encontre nele somente a solução e confie nele. Ele deixa com que esse processo aconteça. Ele não adianta nada para você, Ele não fala assim, Ele não chegou para Abraão e falou assim: Abraão, você vai sacrificar teu filho no Monte Moriá, vá lá, mas fique tranquilo que vai chegar na hora, vai ter um cordeiro lá esperando. Ele não adiantou nada, Ele esperou que esse processo torturante, difícil, complicado acontecesse, para que você não encontrasse a solução no percurso, mas você encontrasse Ele no percurso. E aqui talvez seja o maior ensino que nós temos desse texto. Mais importante do que conhecer a si mesmo, porque nós conhecemos a nós mesmos na hora da provação. Provação é revelação. Mas mais importante do que isso é conhecer a Deus e mais a Deus. O processo de provação, ele é ouro, justamente por isso. Você se conhece mais, mas não somente isso. Abraão saiu dali com o conhecimento de Deus que até então ele não tinha experimentado, vivido de forma tão grande como agora. O nome de Deus agora surgiu para ele. Jeová Jireh, o Deus que provém, o Deus que provém. Eu agora conheço o Deus que provém. Abraão não tinha esse conhecimento de Deus até esse dia. E eu digo para você que a provação na tua vida, ela tem um valor muito grande, porque Deus se revela no meio da provação. Deus se revela no dia que você não vê, no dia que você não ouve, na oração que você faz e você não sente nada dele, você não entende nada do que está acontecendo, você não ouve a sua voz. E quantas vezes a gente já fez isso? Mas é ali, nesse momento, que ele está trabalhando no teu coração e na tua vida. O dia que você está no fundo do poço e só pode olhar para cima, né? Já ouviu essa expressão? Só tem um lugar para olhar, que é para cima. Ou o dia que não tem mais nada, o que você fazer, orar, pedir, receber, e de repente você olha e fala: só Deus, é só o Senhor. E é nesse local que Ele nos encontra. É nesse local que o Senhor nos encontra, quando não tem mais nada. Ele nos tira as possibilidades. Ele permite com que não tenhamos mais possibilidade nenhuma, que seja somente Ele. Ele tira as esperanças, para que não tenha esperança nenhuma, para que nós encontramos Ele, e Ele seja a única solução, a única fonte e a única ajuda. E de repente é ali que nós encontramos Deus, no meio da provação. Abraão conheceu Deus como Criador, como protetor, como aquele que prometeu, como aquele que havia prometido. Mas somente aqui ele conheceu como o Deus provedor. De fato, ele conheceu como Deus provedor. Os momentos mais difíceis da caminhada são justamente aqueles que revelam atributos profundos de Deus na nossa vida, que nos permitem conhecer a Deus que nós não conhecíamos antes. Quando eu olho para a nossa jornada, e hoje no Dia dos Pais ainda mais forte e mais intenso, quando eu olho para a nossa jornada, e hoje eu sinto falta do meu filho,
eu sei o quanto eu conhecia Deus nesse momento difícil da minha vida. E o quanto Deus se manifestou e se revelou. E o quanto eu sou grato pelo que Deus fez. E o quão valioso é isso na minha vida. Essa história que nós vivemos. Quanto ela é valiosa, rica e ela é ouro para nós. É extremamente grande para nós. Nos colocando no caminho, trabalhando o nosso coração, os nossos sentimentos. E hoje eu consigo ver que Deus é primeiro. Ele permitiu que através dessa provação Ele tomasse o lugar certo na minha vida. E que nas provações de nós que somos pais, mães nesse lugar, nós possamos crescer no conhecimento de Deus e no seu propósito. Amém, meus irmãos? Abraão aqui nos dá esse exemplo, essa caminhada dele, enriquece também a nossa caminhada. E assim, não sei o que você tem, o que você não tem, aonde você trabalha, o que você faz, os seus projetos. Eu sei que a aprovação, ela vem de Deus para todos nós. Diferente, uma diferente da outra. Mas ela vem. E ela mostra Deus para nós. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento.